que a gente faz com o amor que fica quando a relação acaba? O que a gente faz com essa sensação de que o outro quer não é o que a gente tem para ofertar? Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama. Sou sua fã e acompanho seu trabalho há algum tempo já. Já tinha pensado muitas vezes em te escrever e imagino que nesse mar de e-mails, hoje possa ser o meu dia de sorte. Sou uma menina mulher da pele preta que acaba de completar 41 anos. Eu também sou nordestina, mas cresci no norte do país. Sabe o episódio que você disse para Helena ir lá e buscar a bola? Pois é, desde cedo também entendi que eu tinha que ir atrás, que ninguém iria jogar bola para mim. Eu saí da casa dos meus pais aos 17 anos, fui para a capital para fazer faculdade tão sonhada de arquitetura na Universidade Federal. Ralei muito, me virei de várias formas para ir realizando pequenos sonhos que significavam muito para mim. Eu lembro do dia em que fui criticada por uma conhecida da família por ter feito uma viagem com o dinheiro dos meus pais, entre aspas, mas mal sabia ela que eu tinha pedido para lavar a roupa de uma colega da República, à mão, para poder ir. Ralei de várias formas, curso integral, o tempo que sobrava era noturno, e foi aí que eu me joguei na noite, cantando e tocando violão. Toquei em tudo, bares, festivais, batizados, boates, até em eventos de despedida. O importante era ter um repertório adequado e levar para casa meu ganha-pão. Mas acima de tudo, isso me trazia e traz uma sensação de satisfação vivencial única, maravilhosa. Só eu e Deus sabemos o que sinto quando estou em cima daquele palco. Bom, hoje trabalho nas duas áreas. Recentemente aconteceu algo comigo e queria saber a sua visão sobre isso. Eu me relacionei com diversas pessoas ao longo da vida e achei que já tinha visto de tudo. Ha, 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 em letra maiúscula. Mais um pouquinho de ha, 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 ha. Pois é, a vida vem e dá um 180. Como eu já me achava vivida nesse quesito, até porque tive relacionamentos longos e muito bons no quesito amor, parceria, paciência, aprendizado, conheci uma pessoa de passagem pela minha cidade. Era aniversário dela. Eu resolvi fazer um bolo, bater a massa, confeitá-lo, levei um champanhe, enfim, eu sou massa, sabe? Mesmo sabendo das dificuldades de se relacionar à distância, mantivemos contato e resolvemos que era importante nos rever. Viajei até lá, fui recebida muito bem com uma mesa linda de café da manhã e flores, mas nesse encontro de poucos dias em sua casa, eu fui percebendo no olhar que eu, em muitas coisas, não a agradava. Foi difícil ver aquela criança em mim, que tinha que agradar minimamente para ser aceita. Essa foi uma das piores partes. Como eu, que faço terapia, abordagem centrada na pessoa rogeriana, na veia, como não consegui dar um outro contorno? Era uma pessoa divertida, diferentona, bonita. Olhar nos seus olhos e ver aquele castelo caindo foi difícil. Porque, sabe, sinceramente, eu sei que tudo acaba. Porém, por que não poderíamos com o tempo desenvolver uma amizade? Precisaria necessariamente me tirar assim da sua vida? E outra, a gente se dava tão bem. E as baleias que nós aventureiramente fomos conhecer? E os momentos raros? Fingir que não existiu e pronto? Sei lá, somos almas dentro de corpos e a vida tão passageira. Não imaginei mesmo que as coisas precisavam ser dessa forma. Depois do meu retorno, eu recebi um telefonema finalizando as coisas. Algo assim que eu ainda não tinha vivenciado. Com o tempo seguido dessas coisas que se fazem hoje em dia, retira das redes sociais, etc. Como que as pessoas que se davam tão bem, porque tiveram as coisas complexas muito na linguagem, não entendia direito o que ela falava, porque não agradava, mas eu estava me esforçando. Como podem não conversar mais? Seguir a vida como se aqueles meses não existissem. Eu queria poder tido a oportunidade de dizer que a admirava em muitas coisas, que torcia por ela nos sonhos que ela queria realizar. Mas eu não pude, não deu tempo. Fiquei com receio de puxar qualquer assunto depois. Elisama, pode me dar um norte de como não me sentir tão mal com relações que acabam dessa forma? Beijo no coração. Então, temos algumas coisas para pensar a respeito das relações que acabam, né? Quando a relação acaba, porque houve uma traição, porque houve um negócio enorme, porque houve uma briga bizarra, porque a gente se odiava, porque a gente se fazia mal,
é mais fácil de entender, né? Acabou porque realmente a gente não podia ficar junto, a gente se gostava, mas era difícil. Mas quando a relação acaba, porque é isso, o outro que é outra coisa. A outra que é outra coisa. É tão difícil entender que o teu melhor não é o suficiente para manter a relação. É tão difícil entender que o que você tem para dar ainda é pouco para aquela pessoa. A gente tem muito a ideia de que se a gente se esforçar bastante e fizer tudo certinho, e eu já disse aqui algumas vezes no podcast, esse é um resquício da nossa educação, né? A ideia de que os comportamentos dos nossos pais dependiam do nosso comportamento, né? Dos nossos pais, cuidadores, enfim. Então a gente tinha a ideia que o comportamento do adulto dependia do que a gente fazia. Então se a gente se comportasse bem, o adulto estaria feliz com a gente. E aí a relação toma esse rumo agora na vida adulta, e a gente pensa, mas o que eu podia ter feito? Que comportamento eu podia ter mudado? Que criança boazinha eu podia ter sido para essa pessoa continuar do meu lado? Que às vezes, amor, às vezes você deu tudo. É que o que você tem para ofertar não é o que a pessoa precisa ou quer. E aí a gente lida com luto, sabe? Com luto de reconhecer que acaba. Que você queria muito, mas que tem um outro ali que não queria tanto assim. E aí tem duas coisas que eu achei tão importantes nesse e-mail. A primeira delas é: o que eu faço para não ficar tão mal? Então, gata, ficar mal faz parte do caminho para ficar bem. Faz parte. Dar uma lambida nas feridas, sabe? Ficar quietinha lambendo as feridas. Faz parte. Faz parte chorar. Faz parte pensar por que não eu. Faz parte lembrar das coisas boas. Tem uma música do Leone que eu adoro, que fala assim: o que me faz falta não é o que você fez de errado, nem seus muitos defeitos, nem você ter me deixado, nem o teu jeito fútil de falar da vida alheia, nem o que eu não vivia aprisionado na sua teia. O que me faz falta são as noites e os dias de sol. São os seus beijos e o que eu tinha planejado para nós. São seus abraços e mãos, não, seus gestos e mãos, seu abraço sedutor, é o que vai me faltar. O que fazer do meu amor. É isso, assim. O que faz falta é o que teve de lindo. Sabe? E é o que você vai olhar e você fala assim: ah, Elisama, eu olho, a gente viveu tanta coisa linda, tanta coisa incrível. A gente se dava tão bem. Como assim? Isso aqui não conta? Conta, amor. Vocês viveram isso, não foi uma mentira. Vocês já repararam que quando uma relação acaba, ela muda a forma que a gente fala sobre ela, sobre o que aconteceu. Então a forma que você descreve uma mesma memória é diferente, uma mesma situação é diferente a partir do ponto que você está descrevendo. Então, cada memória é como se a gente nunca acessa a mesma memória na vida. Nunca. O jeito que você está acessando uma memória hoje, ele é único. Daqui a 10 anos você vai acessar essa memória de um outro lugar, com um outro olhar. Vai ser diferente. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 5 meses, dependendo do que aconteceu na tua vida. À medida que a gente muda, a gente olha para trás de uma forma diferente. Então a gente tem uma tendência de recontar o que nos aconteceu. E aí nesse momento em que a relação terminou, em que estava tudo tão bem, você começa a se perguntar: o que eu não vi? O que eu não percebi? O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo para as coisas terem terminado dessa forma? O que está acontecendo? Será que aquilo foi mentira? Será que aquelas duas aventureiras que saíram para curtir momentos incríveis não existiram? Será que aquilo foi só na minha imaginação? Por que que naquela época eu talvez fosse suficiente para ela e agora eu não sou mais? É que naquela época ela também era uma outra pessoa. Naquele dia, ela também estava vivendo outra coisa. Gente, relações, elas são um refazer do contrato de convivência, do acordo de convivência, todo santo dia. Eu sou casada há 16 anos, vou fazer 17 anos de casada esse ano. E todo santo dia, quando eu acordo,
eu, racionalmente ou sem pensar, estou refazendo um acordo de continuar com essa pessoa que tá do meu lado, que não é a pessoa que eu conheci, que não é a pessoa que eu comecei o meu namoro, que não é a pessoa que eu vi pela primeira vez na formatura de uma amiga. Não é. É uma outra pessoa como eu. Eu mudei tão absurdamente, de tantas formas, como eu também sou outra pessoa. E a gente vai refazendo os acordos. E existem momentos que você olha pro que tem em comum e já não tem mais tanto em comum, sabe? E aí você me fala de uma relação que ela foi rápida, né? O primeiro encontro foi muito rápido. A minha avó dizia que se você quiser conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. Porque você não come 1 quilo de sal em um dia, né? 1 quilo de sal é um negócio que você demora pra comer. Você precisa conviver pra comer 1 quilo de sal com alguém. Para pra pensar assim, quantas pessoas já comeram 1 quilo de sal junto? E vocês comeram algumas gramas de sal. E antes de completar esse quilo, percebeu que, cara, o encaixe não é tão bom e a relação à distância, e faz o cálculo e falar, ah, não, talvez tenha que ser muito incrível para eu conseguir topar uma relação à distância, talvez era lindo até a gente ficar tão perto. Quantas relações? Você chega tão perto da pessoa que aí você vai percebendo coisas que você não percebia antes. E aí eu preciso te dizer que o não que uma pessoa dá pra você, ele não é um não universal. Ele é um não que aquela pessoa tá dando quando de uma determinada situação, um determinado momento, porque ela tá vivendo. Pra ela, é um não. Não é um não que todo mundo vai te dar. É um não nessa relação. E existem outras relações no mundo. E existem outras pessoas no mundo que você vai conhecer, que você vai encontrar, que você vai beijar, que você vai ter sintonia. E que essa sintonia pode durar anos, e essa sintonia pode durar uma semana. E quando você se vê de novo, perceber que, caramba, tem algo de muito diferente aqui. E aí você fala assim, Elisama, por que nem tentar uma amizade? Amor, você não sabe o que é necessário para uma pessoa ter uma amizade com a outra. Qual que é o lugar que ocupa? A gente tem uma tendência muito grande de falar assim, ah, mas custava o quê, tal coisa, mas eu não tenho como saber o que um determinado comportamento custa pra você. Porque ele pode custar muito pouco pra mim. Na minha história, pode ser uma coisa tão simples de se fazer, tão simples de pensar, tão simples de manter. E na tua história, pode ser algo que pesa tanto. Pode ser algo que traz tantas memórias. Pode ser algo que traz tantas mágoas. Pode ser algo que sustenta tanta coisa em você. Eu realmente não tenho como saber o que te sustenta, o que é necessário para você tomar uma determinada atitude, sabe? Que coisas você precisa mover em você para que você tenha uma determinada escolha. Eu vou te dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui num exemplo que seja muito prático para você pensar. Pronto. Um exemplo que eu dou no Vamos Conversar. Que eu dou o exemplo de João e Maria. João e Maria são um casal que está casado há algum tempo, compraram um apartamento e agora entrou um dinheirinho bom para João e Maria. E aí, Maria quer quitar o apartamento deles e ficar em paz. Neste apartamento pequenininho, confortável, mas sem boletinhos. Ela quer ficar sem boletinhos, ela quer ficar só na tranquilidade. João quer quitar o apartamento e usar como entrada para um apartamento maior, porque vai que eles querem ter um filho. Olha que oportunidade. A gente já consegue pagar esse boleto, a gente já sabe que a gente consegue pagar esse boleto. Vamos fazer um novo boleto. Maria acha João absurdamente irresponsável. Meu Deus do céu, não é possível que ele não percebe que a gente não tem necessidade de mais um boleto, a gente pode ficar assim em paz. Eu sei que a gente consegue pagar, mas não. João acha Maria irresponsável. Não tem responsabilidade com o nosso futuro. Gente pequena, caramba, a gente precisa trocar. Trocar de apartamento e aproveitar a oportunidade. Maria
cresceu mudando de casa o tempo inteiro. A família de Maria chegou a ser despejada de algumas casas de aluguel, porque o pai de Maria não pagava aluguel direito. E o sonho de ter uma casa, Maria cresceu ouvindo a mãe falar: nossa, tudo que eu quero é uma casa, tudo que eu quero é uma casa, e a casa só é sua depois você paga. Então Maria pensa: agora o apartamento vai ser nosso. Agora ninguém me toma. O banco não toma esse apartamento. Ninguém toma esse apartamento. Eu estou segura, eu tenho dinheiro para ficar segura. João, ele cresceu numa família que as pessoas tinham muito medo de investir. Então, o pai tinha muito medo de investir, ou a mãe tinha muito medo de investir, o outro falava: caramba, a gente podia estar maior, a gente podia estar melhor. E ele viu a família escolher um terreno baratinho num lugar e deixar de comprar um outro terreno, e o outro terreno valorizou. João tem uma história terrível na família dele disso, que ele cresceu ouvindo desse medo, do medo do pai, do avô, de não sei quem, o que aconteceu aqui que trouxe essa consequência para a família inteira, que eles podiam estar ricos e não tão ricos porque alguém na família foi super medroso. João e Maria até já conversaram sobre isso. João e Maria até sabem um pouquinho da história um do outro. Mas só Maria sabe a dor que ela sentia quando ela tinha que arrumar todas as coisas dela para ser despejada de novo, para mudar de novo porque o aluguel não estava pago. Só Maria sabe o que ela sentia quando ela tinha que se despedir das amigas da rua. Só Maria sabe a dor que ela sentia. Só João sabe o tanto de vezes que ele queria ter feito a máquina do tempo para ter convencido o avô dele a vender ou a comprar aquele imóvel, porque aí a vida do pai dele ia estar outra, a vida da família dele ia estar outra. Cada um tem a sua história. E trocar o apartamento, que parece algo razoavelmente simples, temos o dinheiro, podemos trocar, já pagamos para um, é gigante para o outro. Voltando para a história aqui da relação, eu não tenho como saber o que uma atitude significa para você. E por mais que você me conte, eu faço um exercício de empatia, de escuta, de esforço, que ainda não me diz exatamente o que é que isso significa para você. E eu só vou saber se você me contar. Quando a gente termina uma relação, em regra o outro não quer contar pra gente o que aquilo significa pra gente. Ele não quer falar porque a gente não vai conversar mais. Então você não sabe qual é o histórico da pessoa que terminou a relação com você e não quer mais te ouvir. Que não quer mais conversar. Que chega, que precisa de um tempo pra se afastar, pra organizar a própria cabeça. Você não sabe. Você sabe como é pra você. Do lugarzinho onde você tá. Você não sabe o que é estar no lugar daquela pessoa. E como você não sabe, sabendo ou não, não te resta muito além de entender e seguir a vida. Viver o luto da tua expectativa. Viver o luto do que você achava que deveria ser. Viver o luto dessa construção de como as coisas deveriam estar acontecendo. E entender que é isso. E você acaba meio falando assim: e tudo que a gente viveu de bonito, Elisa, no fim de que não existiu? E eu quero te fazer uma pergunta: será que só tem essa opção? Só existem duas opções: fingir que nunca existiu ou a gente ficar junto pra sempre? Não tem a opção de olhar pra trás e falar: cara, que momentos gostosos que a gente viveu. Que experiência incrível. Que outra memória incrível eu coloquei aqui no meu álbum de memórias que vai ficar comigo. Sabe? Eu acho que quando a gente realmente... Eu não gosto da palavra superou, mas é a palavra que tá me vindo agora. Mas assim, quando a gente realmente seguiu a vida depois do final do relacionamento, é quando a gente consegue olhar pra trás e entender que nem os momentos incríveis, nem os momentos muito difíceis, eles nos definem. Eles definem a relação. Entender que essa relação ela foi tão complexa, aconteceu tanta coisa nessa relação, e a gente seguiu. Que pena. Que pena que ela não quer falar mais comigo. Eu gostaria de ter uma relação com ela. Que pena.
E aí você chora, você fica mal, tá, gata? E você segue. E você começou o e-mail falando assim, eu sou a mina, mulher da pele preta. E que eu cantei, tá? Porque eu adoro música. Então eu ouvi Jorge Ben falar. Menina, mulher da pele preta. Mas enfim, que você é uma menina, mulher da pele preta. E não ser escolhida faz parte dessa construção pra gente, né? Dói pra caramba. Você fala, Elisama, a sensação de que eu tive quando eu tava na casa dela. E que eu fazia qualquer coisa pra ser aceita. Como a gente aprende que a gente não pertence aos lugares e que a gente precisa fazer qualquer coisa pra ser aceita. Como dói, né? Esse término não mexeu somente com as suas expectativas com ela. Mexeu com a tua noção de ser suficiente ou não. Pra alguém. Pra vida. Talvez seja um esforço tentar tirar as caixinhas, sabe? Arrumar as gavetas e entender qual que é a gaveta da saudade dela, qual que é a gaveta dessa dor aí, que nem é tão relacionada com ela. É uma dor de outras histórias. Dar nome e fazer essa separação não é fácil, mas faz com que a presença ou a ausência dela, ou a presença da ausência dela, doa um pouco menos, entende? É que a gente fica com tanto medo de olhar para as nossas dores, que elas se embolam e a gente não consegue organizar. Sabe quando o quarto tá bagunçado, você vai só jogando a coisa e fala assim, ah não, tão bagunçado que não adianta eu olhar agora, mas aqui vai ficando enorme. Chega uma hora, amiga, que você tem que sentar e organizar. E talvez na hora que você sentar para olhar, você perceba que tem a dor grande da ausência dela, que tem uma outra dor aí, que não necessariamente relacionada com ela, que é estrutural, que machuca a gente de diversas formas, e que não precisa receber o nome de saudade dela, entendeu? É isso, meu amor, se você quer o meu pitaco na sua história, manda o seu e-mail, tá aí na descrição, deixa aí o seu coraçãozinho, a sua estrelinha, o seu legalzinho, o seu joinha, me dá o troféu joinha, deixa aí tudo, tá bom? Que eu vou adorar receber o seu comentário, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio.